Cobalaroeixo! Salve seu tranca-rua! Laroe! A primeira lição do mago é a lição de silenciar o ser humano. Porque o bruxo, a bruxa, de verdade, é um só com a natureza, é um só com a espiritualidade. A sua vontade é una com a vontade do universo. Cale o seu ego, desperte o seu divino, porque magia é para quem é divino, ego é para quem é terreno. Faça sua escolha e siga o seu caminho. Simples e direto, moço, como todo Exu deve ser. Laroeixo, graças a Claro, Deus. Laroeixo, salve seu tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca-rua é quem chega aqui, quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele. Boa noite, moço. Boa noite, tudo bem, seu Exu? Eu tô bom, e tu, como é que tá? Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Tranca a Rua das Almas, Salve seu moço. tranca-ruas. Laroê, salve tu, salve tua banda. Por que a linha do tranca-rua das almas é tão assim bem vista? Depende por quem, né, moço? Mas entenda que tem certas linhas que foram se popularizando e digamos que tem uma atuação mais contínua no dia a dia de vocês. Entende? É muito mais fácil explicar a atuação de um Exu da Encruzilhada, por exemplo, do que explicar a atuação de um pinga-fogo. Entende? Claro. Então, o que vocês conhecem são os Exu que se manifestam em terra incorporada. Não significa que é porque o tranca-rua é popular. Não é isso. É que tem muitos tranca-rua que trabalham incorporado. Mas tem muitos tiriri também. Tem muitos pinga-fogo. E tem muito trabalho, tem muito Exu que trabalha 90% do tempo fora desse contexto de umbanda, de incorporação. Claro. Ah, normalmente, quando se diz Exu, está se falando de uma personalidade, de um ser humano que aprendeu muitas coisas voltada para o campo da magia. Foi assim com o senhor também? Isso já se deu na minha vida, moço, enquanto eu era encarnado. Nessa minha última encarnação, faz muito, muito tempo, moço. Eu sempre tive interesse por conhecimento. Só que o conhecimento na época, moço, era muito limitado, porque quem tinha conhecimento era só os homens da bata preta. Então, bom, pra quem não entendeu, os homens da bata preta é os padres, é o povo da igreja católica. E nessa época, moço, era muito restrito. Então você tinha que buscar conhecimento de modos alternativos. E aí você tinha os sábios, que vocês chamam de magos, de bruxos hoje em dia. Só que isso é uma nomenclatura mais limitadora, eu diria, moço. Porque na verdade, essas pessoas dominavam os segredos da vida. E isso vai muito além da magia. Por mais que a magia permeie tudo, moço. Vocês sempre falam que magia é movimentação de energia e intenção, não é? Sim, senhor. Pra mim, moço, magia, além de ser isso, porque é isso também. Magia é poesia, moço. Oh. Sabe por quê? Uhum. Na minha época de aprendizado, encarnado ainda, moço, sobre magia,
Tinha-se os tomos, as escrituras magísticas, moço. E aquilo tinha um valor muito maior do que a cabeça de qualquer nobre, ou muitas vezes até do que a cabeça de um rei. Por quê? Porque com as palavras certas, moço, você ativa as energias certas e movimenta da forma correta. Então, se você quer fazer magia, quer movimentar essa energia, saiba como invocar, como chamar, como botar essa energia para acontecer. Não é à toa, moço, que tem as rezas que são famosas. Porque você acha que o quê? Quando você tá rezando um Pai Nosso, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo magia. É, então. Mas respondendo de uma forma mais simples, sim, moço, estudei. Estudei muito sobre magia enquanto estava encarnado. E por afinidade, isso se manteve no meu espírito. E isso faz parte do meu repertório, aqui do outro lado também. Só que vocês mistificam demais a magia, moço. Você quer ver um exemplo? Quando você fala de magia e Exu na mesma frase, moço, o povo que tá escutando aí já tá pensando em cemitério. Já tá pensando em vela preta. Já tá pensando em despacho. Moço, com uma vela branca, fé e as palavras certas, tu derruba uma egrégora inteira de mago negro. Eita. Graças a Deus. Então, qual que é a sua opinião sobre a diferença do que foi um bruxo no seu tempo e do que é um bruxo hoje? Na minha época tinha menos farsante. Hoje, moço, tem uma coisa muito importante, que é muito positiva. O conhecimento está servido de bandeja para vocês. Você pode estudar sobre os mestres da antiguidade, sobre os mestres da modernidade e da atualidade. Vocês têm todas as ferramentas para isso. Mas por outro lado, por ser muito fácil esse conhecimento, ele fica muito sem valor para vocês. Ele vira uma coisa descartável. E aí a pessoa vai querer fazer magia, moço, sem se conectar com a natureza, sem se conectar com o astral, com a espiritualidade, com seja o que for. A magia, moço, ela não é pra qualquer um. Por que que ela não é pra qualquer um, moço? Qualquer um pode aprender magia. Mas querer se dedicar da forma correta, fazer da forma correta, estudar tudo que tem pra estudar, se dedicar a tudo que tem pra se dedicar, vocês não querem. Por isso que não é pra qualquer um. Entende? Então, já que vocês têm um conhecimento fácil, agradeça, ao invés de dizer, mas se vem fácil esse conhecimento, não tem valor, é descartável. Entende? Valoriza mais os ensinamentos, moço. Então, sabendo um pouco do seu passado aí nesse meio e sobre ser bruxo, sobre a magia, até tive a oportunidade de pesquisar um guia essencial da bruxa solitária. Né? Parece o nome sugestivo. De um tal de Scott Cunningham. Então ele passou umas ideias aqui, eu quero confrontá-las com o senhor para a gente poder aprender e se aprofundar mais nessa ideia de bruxaria, tudo bem? Pois não, moço. Então, vamos lá. Primeira ideia que dá para perceber bastante naquele livro lá é que o poder não deve ser usado para gerar danos, males ou para controlar os outros. Se surgir necessidade para tais atos, o poder deverá ser usado apenas para proteger sua vida ou de outros. E aí? Vamos contextualizar isso na Umbanda, moço? Vamos. Quando alguém te manda uma demanda, faz um trabalho, e aí você vai no terreiro lá desesperado, pedir pra desfazer. O que que ele tá dizendo aí? Que ao invés de você jogar o trabalho de volta pra cima da pessoa, você corta o trabalho. Não tem necessidade, moço, de você agredir de volta.
Ou seja, o que você faz? Você anula aquele trabalho. Você corta o vínculo energético que aquela pessoa tem com você. Mas você não joga de volta em cima dela. Por quê? Ninguém aqui é juiz para poder julgar o que tem que voltar para a pessoa ou como que tem que voltar. Invariavelmente a pessoa vai pagar pela coisa que ela fez. Mas não é a pessoa que sofreu ou a entidade que está quebrando o trabalho que tem a outorga, tem o direito, moço, de decidir isso. Isso é para espiritualidade superior. Isso a gente fala num nível de espíritos, moço, que, sinceramente, tamo longe ainda, viu? Certo. Então ali ah, são aqui algumas dicas, né, para quem está chegando agora, ah, de como pode utilizar bem o seu poder, evitando assim ser punido por seu mau uso. E a primeira que a gente falou é o quê? O poder não deve ser usado para gerar danos, males ou para controlar os outros. Fala um pouco, seu Tranca-Rua das Almas, essa ideia do poder e a ideia de controlar os outros através da magia. Moço, o ser humano ele se orgulha muito da inteligência, do raciocínio. Vocês são burros que nem umas portas, moço. Sabe por quê? Porque é o seguinte, qualquer pessoa que saiba o que te interessa é capaz de te manipular. Vamos dizer o seguinte, moço. Vamos dizer que tem a Mariazinha lá. E a Mariazinha, ela quer ser rica. Eu sei que ela quer ser rica. Eu sou o João, sou encarnado. E eu sei que a Mariazinha quer ser rica. E eu quero usar a Mariazinha pros meus interesses. Então, eu vou lá e falo pra ela que eu tenho dinheiro. Que eu tenho posses, que eu tenho terras. Pra conseguir, moço, passar uma noite com ela. Atia. Então, eu tô usando do ego dela, moço, da burrice dela, do desejo dela pra manipular ela. Isso é uma coisa que acontece no cotidiano de vocês. Então, o que que acontece, moço? Às vezes você não precisa fazer uma bruxaria pra fazer manipulação. Você só precisa saber o que a pessoa quer. Mas no contexto, então, da magia, sabendo que eu posso, por exemplo, tomar um banho com erva X pra poder me tornar mais atrativo aos olhos de alguém, eu uso isso pra poder me aproximar dessa Mariazinha. E aí ela vai escutar o meu encanto. O que que é o meu encanto? É eu dizer pra ela que eu tenho dinheiro, que eu tenho posses, que eu vou fazer dela uma mulher rica. Entende? Sim. Novamente eu te digo, magia é poesia, magia é feita com a palavra, moço. Então, eu vou usar a falha no caráter, ou melhor, a falha na inteligência do outro para manipular ele. Se você quiser levar isso pra magia, que aí já não é magia de iniciante, moço, você pode, por exemplo, você conhece magia de espelho, moço? Ah, mais ou menos. É, faz bem de não mexer com isso. Eu vi num filme, o Constantino. É, Acho que o espelho é portal, né, moço? Isso. Mas Constantine o filme, acho. tem muito jeito de você usar o espelho. Tem magia de defesa. Tem magia pra acessar outras vidas sua. Nossa. Tanto no passado quanto no presente, porque, bom, tudo acontece ao mesmo tempo. Só que você também pode usar o espelho, moço, já que ele é um portal, pra colocar espírito espionando a casa dos outros. Sabia disso? Nunca ouvi falar. Então, se alguém que tá escutando tem um espelho encantado em casa, saiba o que tá fazendo. Saiba também como proteger, porque uma vez que você abre esse portal, moço, você não tá 24 horas por dia, 7 dias por semana cuidando dele. Por isso que eu digo, moço, o povo acha que é baderna fazer magia.
Não é. Então, por esse espelho, por esses portais, moço, você pode ter o que vocês chamam de quiumba, ou obsessor, ou seja o que for, espíritos escravizados, servindo de espião, curiando na vida da pessoa. E aí, você vai manipular essa pessoa com as informações que você vai obter. Ou então, com o problema energético que você vai colocar dentro da casa através daquele espelho. Entende? Não. Porque ali você tem um portal pra passar o que tu quiser. Sim. Claro. Daí, o seu Tranca-Rua das Almas. O segundo ponto que ele coloca, assim, como dica para a pessoa utilizar bem seu poder, é que o poder só deve ser utilizado conforme as necessidades. E aí, até gostaria que o senhor falasse um pouco a diferença entre necessidade real para uso de um poder de magia, por exemplo, bruxaria, e conveniência. Esse que é o X da questão, né, moço? Necessidade, por exemplo, seria salvar uma vida. Seria, por exemplo, moço, invocar uma energia de cura pra uma pessoa que tá sofrendo. Isso é necessidade. Agora, ai, eu quero ganhar mais. Não tô dizendo se merece ou se não merece, tá? Mas eu quero ter um emprego que me pague o dobro do que eu tenho hoje. Será que é necessidade? Ou será que é luxo? Será, moço, que essa pessoa que tá só pensando no ganho, ela tem necessidade? Essa que é a questão. Se você quer diferenciar a necessidade de verdade, de luxo ou de coisa material que você quer só pra suprir o seu ego podre, se imagina, moço, tendo que trocar tudo que você tem por isso. Por exemplo, moço, se eu te pergunto assim, você quer ganhar 1 milhão de reais, moço? Entendi. A pessoa logo já disse, pelo amor de Deus, manda aí. Só que se você tiver que trocar tudo que você tem, todos os seus amigos, família, companheiro, companheira, saúde, emprego, vida, tudo você troca, Daí ninguém quer. porque você não precisa. Você quer, mas você não precisa. Seria bom, moço, eu sei que dinheiro pra vocês faz diferença. É. Eu mesmo só tive acesso a tudo que tive de conhecimento enquanto estava encarnado, moço, porque tinha dinheiro. Mas eu sei também, moço, que você pode passar uma vida inteira mergulhado nas moedas de ouro e ser uma pessoa, moço, infeliz, uma pessoa podre, uma pessoa solitária. E aí eu te pergunto, moço, já que o assunto é magia, que tipo de magia uma pessoa solitária, triste, deprimida, amargurada tá fazendo no universo? Vocês falam tanto de mago negro, que mago negro faz mal, que mago negro isso e aquilo. Moço, cada pessoa que tá nessa terra se arrastando, deprimido, reclamando, vocês estão fazendo magia negra tanto quanto eles. E aí, já que estamos falando de magia negra, moço, eu vou perguntar pra tu, que é um moço estudioso, Eita. o que é magia negra, moço? Nossa. Realmente. Pode dar a explicação que é a mais comum de vocês aqui. O que é magia negra, moço? Ah, eu iria dizer que magia negra é quando você utiliza, né, a ideia daquelas 7 leis herméticas, mas pro negativo. E se eu não sei o que são as 7 leis herméticas, eu posso fazer magia negativa? Ah, sim, igual o senhor falou, é a pessoa ali utilizar todas as ferramentas em termos de energia que está à sua disposição
de uma forma, como fala? Errada, sei lá. Moço, por que que eu te perguntei isso? Porque esse conceito que vocês têm, e não é você, é vocês, a humanidade tem de magia negra, ele é muito irônico. A magia negra que todo mundo tem é o seguinte: eu uso essas ferramentas de magia assim pra destruir o outro. E aí coloco a minha mente e o meu querer em favor de um benefício próprio ou de uma preferência ou de uma conveniência. Perfeito, moço. Então vamos dizer assim, magia negra é fazer o mal pro outro. Só que a pessoa vai lá e faz um trabalho pra ela conseguir um emprego, por exemplo. Pra essa pessoa conseguir o emprego, outras vão ter que não conseguir, não é verdade? Sim, senhor. Então pera aí. Será que eu tô fazendo magia negra fazendo isso? Questão não é essa. Questão não é, moço, fazer o mal só, pura e simplesmente. Porque, moço, a mesma magia que pode te derrubar, ela tem que vir, precisa de uma força tão forte, contrária, pra ser anulada. Então vamos lá, moço. Você chega lá no terreiro e fizeram um trabalho, uma amarração pra você. E aí você precisa que seja desfeita essa amarração, certo? Sim, senhor. Para que isso seja desfeito, você vai ter que quebrar uma corrente de espírito que tá trabalhando. E esses espíritos vão ser atingidos e vão sentir o baque, muitos deles vão ser pegos pelos Exu, outros vão tomar chicotada dos chefes dele. Então sempre tem muitas variáveis dentro de uma magia. O que eu tô querendo dizer com isso tudo, moço, é... O povo morre de medo de mexer com magia porque acha que só existe magia negra. E que toda magia é negra. E que tudo é ruim, tudo vai destruir. Moço, moço, não existe esse papo de magia negra e magia branca. Existe magia. Ponto. Agora, qual que é a egrégora que você vai construir como mago? Essa é a questão. Qual que é o seu legado energético? Essa é a questão. Entende? Porque você polarizar as coisas demais é burrice. Dizer que o mago negro é tão somente um mago negro e tão somente é um ser desprezível e mau é um pouco de exagero, né, moço? Por quê? Não tô justificando as atividades deles. Não é isso. Mas se eu vou querer entrar em guerra com o mago negro, eu vou fazer o quê, moço? Eu não vou ter que fazer magia pra derrubar ele? Sim. Então, se eu faço uma magia pra derrubar ele, eu tô fazendo magia negativa, magia negra. É. Então eu sou também um mago negro, é isso. Entende? Sim. Se você quer ser um mago, um bruxo, uma bruxa responsável de luz, você não pode fazer nada guiado pelo seu interesse. Pronto. Entende? Matou. Eu expliquei essa comparação extrema com o Mago Negro, moço. Por quê? Porque eu sei que é um assunto muito pautado por vocês. E é um tabu. E você sabe que Exu gosta de mexer em tabu. Graças a Deus. Quando você faz uma magia, uma oferenda, por exemplo, para um orixá, isso é magia, moço. Você faz a oferenda e você faz o seu pedido. Mas acima de tudo, você pede para que o orixá, moço, direcione no caminho que for melhor para você. Você nunca coloca a sua vontade acima da vontade do universo. Porque colocar a sua vontade acima da vontade do universo é interferir diretamente na lei divina. Isso sim é magia negra. Entende? O resto é acidente de percurso. Claro. Nossa. E aí, ele até fala isso mesmo. Uma terceira anotação aqui que eu fiz. O poder pode ser utilizado em seu benefício, desde que ao agir não prejudique ninguém.
Isso é o que eu acabei de falar, que é impossível de você calcular, né, moço? Então. Por isso que você não pode colocar a sua vontade acima do universo. Porque você diz assim, eu quero aquele emprego. Mas se não for seu, moço, e você forçar pra você pegar aquele emprego, você tá tirando daquele lugar outra pessoa que deveria estar lá. E é aí que você se complica. Você pode pedir o emprego sim, moço. Mas saiba que você vai pedir um emprego, uma oportunidade. E não aquela específica. Sabe o que nós falamos também da necessidade ou da vontade? O quê? Você tem necessidade de um emprego, mas você tem vontade que seja aquele. Entende? Essa é a diferença. Ô, seu Tranca, eu posso chamar o senhor de seu Tranca? Pode, moço. Não xingando minha mãe, você fala. Seu Tranca, o senhor sabe que um encontro que eu tive com o vovô Rei Congo, ele disse, e até vamos aqui trazer um pouco para o nosso estudo, ele disse uma frase assim que eu lembro até hoje. Todo aquele que pega mais do que precisa está roubando de alguém e está deixando alguém sem. Ou está tirando de alguém. E ele até falou mais sobre comida, por exemplo. Quem come mais do que precisa está tirando de alguém. Como é que o senhor interpretaria isso? Que ensinamento podemos tirar mais dessa frase? Pior do que quem come mais do que precisa é quem põe no prato e joga fora ainda, né, moço? Nossa, realmente. Sabe que esses preto velho, eles têm muita sabedoria sobre privação, né, moço? Das coisas. E o que eu mais vejo nessa terra é que vocês vivem, a humanidade vive privação. Em todos os sentidos, moço. Você tem 2, 3% da população mundial, moço, que tem quase todo o dinheiro, todos os bens dessa terra. E você tem o resto, que vive uma ilusão de que um dia vai fazer parte desses 2, 3%. Realmente, é lamentável. Então, moço, por que eu tô falando isso? Vocês todos experienciam a privação de alguma forma. Um, moço, não vai ter aquela carne mais macia pra comer e vai reclamar. Outro não vai ter a carne, mas vai ter o vegetal e vai reclamar. Outro só vai ter o arroz e o feijão e vai reclamar. E aí você vai ter o outro na rua, moço, que não tem nem roupa, tá passando frio. E se você der pra ele um pedaço de pão velho, ele vai te agradecer. Então, usem a privação de vocês a seu favor, já que tem que passar por ela. Usem ela, moço, pra saber valorizar as coisas. E não pra querer ter em dobro o que vocês não tiveram direito de ter antes. A pessoa, moço, às vezes ela nasce pobre. E aí ela entra pro mundo do crime, moço. Pra roubar. Porque ela acha que ela vai equilibrar a balança desse jeito. Ah, mas se eu não tive então, na minha infância, agora eu vou roubar e vou ter o dobro. Tá errado, moço. Não tô julgando aqui mediante as leis de vocês, eu tô julgando porque uma vez que você tá tirando esse dinheiro e você vai usar ele só pra alimentar o seu ego, você tá errado. Você quer roubar um banco, mas dá o dinheiro pra alimentar a criança carente, eu assino embaixo. Agora, você quer roubar pra poder usar uma roupa mais cara, pra poder beber uma bebida mais cara, você tem mais é que se fuder. Nossa. Se todo mundo, moço, todo mundo nessa terra parasse e dividisse o pão. Bom, o povo gosta de ouvir Exu falando de diabo, mas agora vai ouvir Exu falando de Deus, então. Jesus, moço, não falou pra dividir o pão. O que é dividir esse pão, moço? O pão é, vamos dizer assim, uma simbologia. Nesse caso, pro que você tem de alimento. E aí é alimento pra alma, alimento pro corpo, alimento pra mente, alimento pra tudo.
Se cada um pegar um pedaço do pão, igual, todo mundo come do pão e todo mundo se alimenta. O problema, moço, é que um quer pegar um pedaço maior que o outro. O outro quer rechear o pão. O outro quer não sei o quê. E aí, a sua vontade, de novo, passa na frente da sua necessidade. E aí vocês vivem essa bagunça, essa zona que vocês vivem. Vocês só têm privação porque vocês têm exagero. Entende, moço? Nossa, realmente, estava refletindo aqui agora. Essa ideia de se eu interiorizar a ideia de que eu consumi mais do que eu preciso, eu tiro de outro, aí eu já vou ter que pensar também quanto eu realmente preciso e quanto a sociedade doente me fez acreditar que eu preciso, né? Você quer ver um exemplo dentro da Umbanda, moço? Por favor. Vou te fazer uma pergunta. Você que já falou mais 600 mil horas aí com essas entidades. Graças a Deus. Já frequentou, pisou em vários chão de luz nesse mundo. Você conhece algum Exu que precisa vir em terra, moço? Beber 1 litro de cachaça? Eu conheço circunstâncias onde, mas não posso dizer que Não. seja Exu, né? Não, moço. É um trabalho comum como qualquer outro. Isso. O Exu precisa vir toda vez que ele vier em terra beber 1 litro de cachaça, moço. Certo é não, né? Não tem necessidade disso. Por que que eu tô te fazendo... Por que que eu tô colocando isso pra você? Vamos dizer, moço, que você tá lá num terreiro, humilde, que não tem 100 litros de cachaça à disposição. E você tem 5, 6 Exu em terra. Se o ego do médium passar na frente e quiser mostrar que ele pode beber o quanto ele quiser, e beber o marafo todo, não vai ter marafo pra dividir com os companheiros, certo? É. É a mesma coisa. Por que que eu gosto de trazer sempre os exemplos pra dentro da Umbanda, moço? Porque o foco do nosso estudo aqui é a Umbanda. Então a gente sempre tem que contextualizar dentro disso. Então, a magia, que é o que nós tanto estamos falando, é o beabá da Umbanda, moço. Entenda que se eu tô tirando o marafo de outra entidade, se eu tô tirando o espaço dessa entidade, se eu tô tirando qualquer coisa dela, eu também estou roubando dessa entidade. Então, pelo menos, moço, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, quando vocês for no terreiro, pelo menos lá, tenta não roubar, não privar ninguém de nada. Entende? Se é tão difícil ser assim no dia a dia de vocês, começa pelo menos dentro da casa de luz que você vai. Se não é terreiro, se é centro kardecista que seja, se é igreja que seja, onde for, quando você entrar no seu templo, moço, pelo menos ali, siga os ensinamentos. Pelo menos ali divida o pão. Pelo menos ali comece a viver como você quer viver. Porque tem gente, moço, que fala que quer mudar o mundo, mas não muda nem dentro dos próprios templos que diz ser sagrado, moço. E aí é o Exu que não presta. É o Exu que tá lá, dando show. Quem dá show é vocês, moço. O seu Tranca, a quarta dica que ele nos dá é a seguinte: não é sábio aceitar dinheiro para utilizar o poder, pois ele rapidamente controla o que recebe. Não. Pois ele rapidamente controla o que o recebe. Não seja como os de outras religiões. Moço, sem citar nome, viu? Pra não... Ah, eu vou falar mesmo, não tô nem aí. O negócio é o seguinte. Qual que é o problema de você aceitar dinheiro pra fazer um trabalho? Você aceita uma vez porque você precisa de dinheiro. Porque você tá desesperado. Aí, moço, a segunda vez quando alguém te aproximar pedindo um favor, já vai vir na sua cabeça.
podia ganhar alguma coisa com isso, né? Acho que eu vou ser besta se eu não ganhar alguma coisa com isso. Aí você cobra de novo. E de novo. E de novo. E de novo. É um ciclo vicioso, moço. Você sabe qual que é a droga mais perigosa no mundo de vocês? Qual? O dinheiro, moço. Porque com o dinheiro você compra todas as outras. O dinheiro vicia mais rápido do que qualquer outra droga, moço. E o dinheiro, ele é a mais perigosa também porque ele é aceito. Ele é vangloriado. Ele é glamourizado, moço, na cultura de vocês. Quem tem mais cocaína tem que se esconder. Quem tem mais dinheiro tem que se mostrar. Então, ao invés de eu acumular droga, eu vou acumular dinheiro. Entende? E esse dinheiro vai te consumir. Porque quanto mais você tem, mais você quer. Nunca é o suficiente. E aí você começa a gastar e a alimentar cada vez mais a necessidade de dinheiro. Se você, moço, misturar isso com a magia, que tipo de energia vai estar circulando no seu trabalho de magia, moço? Porque se você vai vender o seu serviço, você tem que garantir que ele seja feito. E se o universo achar que a pessoa não merece o que ela tá pedindo, você vai fazer o quê? Você vai passar por cima, né, moço? Você vai querer achar uma forma de driblar e fazer acontecer. E aí, de novo, você tá criando o que, egrégora? O problema não é aceitar o dinheiro. O problema é se tornar escravo dele, moço. Tanto que eu sou da opinião, moço, que sempre que você for fazer alguma coisa de magia, tem alguma troca de energia, não precisa ser dinheiro, moço. Por exemplo, que a pessoa te traz um alface, ou que a pessoa te dá um pão, ou a pessoa te dá um abraço. De verdade, ela tá trocando energia com você, não tá? Sim. É isso. Entende? É uma boa ideia, né? Você sempre tá ali, kits com a vida, né? Exato, moço. E aí você não gera vínculo de, digamos que dever pra essa pessoa, nem ela pra você. Isso é a troca de energia. E olha, meu irmão, vou movimentar essa energia pra você. E aí, a outra pessoa, só o fato dela ser grata e ela dar um abraço, um aperto de mão, seja o que quiser que vocês dão. Mas movimentar aquela energia de gratidão encerra aquele ciclo de dívida entre aqueles dois seres, entende? Oh, Essa é a grande questão. graças a Deus. Vou fazer isso então. Vou falar pro seu Tiriri. Na hora do sono, vou aí dar um aperto de mão pra agradecê-lo de estar ensinando a gente aí. É isso, moço. Você sabe por que que vocês ainda têm que fazer oferenda? Uhum. Por quê? Porque vocês não sabem limpar o coração de vocês e agradecer a entidade ou ao orixá ou se conectar com o orixá numa vibração elevada o suficiente para fazer isso com eles. Entendi. Você oferenda porque você manda aquela energia como um agradecimento já pela graça recebida. Entidade orixá não precisa, moço, de oferenda de ninguém. Aquilo, moço, é a energia de troca. Ah lá. Por isso que eu te digo, entidade não pede dinheiro. Não tem dízimo na Umbanda. Ou tem, moço? Nossa, tem casa que a pombagira tem até conta bancária. Ah! Essa eu quero ver, moço. Fala que vai depositar na conta de... Bom, eu não vou nem usar Deixa. o nome das entidades em vão, né, moço? Mas vai dizer lá que vai depositar na conta de fulana. Olha só, moço. Infelizmente, por isso eu falo, moço. O povo acha que religiosidade é isso que vocês vivem aqui. Eu tenho dó, moço. Eu tenho dó, vou te falar a verdade. Às vezes eu tô fazendo ronda nessas igrejas evangélicas, moço.
E aí você vê um irmão que tá incorporado com uma quiumba. Ou às vezes nem tá incorporado com uma quiumba, o irmão tem um problema psicológico, moço. Tem uma bipolaridade, tem alguma coisa nesse sentido. E tem um homem ou uma mulher batendo com a Bíblia na cabeça desse coitado, moço. E falando, sai tranca-rua, sai chucaveira, sai não sei quem, sai não sei o quê. E eu tô ali de lado, moço, olhando. E eu fico pensando, que humanidade é essa que vocês se dizem tão evoluído? Nossa. Que evolução intelectual é essa, moço? E você tem uma multidão de gente ao redor que gosta, que aplaude, que tá junto, que incentiva, É a moço. política do pão e circo de antigamente, né? De sempre, moço. Esse é o problema de vocês. E aí eu não tô falando de você não, viu, Não, moço? Tô claro. falando da humanidade como Tô, um tô, todo. tô representando aqui. Vocês conhecem a história, mas vocês acham que ela é só o passado. Que é coisa dos outros e eu tô limpo. Exato, moço. Moço, você conhece Ifá, moço? Sim. Ifá, pra quem não conhece, moço, ela é... Ou ele é, depende do ponto de vista. A energia, moço, ligada aos oráculos, né? Sim. O povo associa mais aos búzios, mas ela é dona de toda a visão. Mas por que que Ifá conhece o futuro, moço? Você sabe? Por que, seu Exu? Porque ela conhece o passado. Matou, hein? Claro. Por quê, moço? Qual que é a base do oráculo? Conhecendo o passado, e quando eu falo conhecer o passado, eu tô falando de todo o histórico desse ser e da humanidade. Eu sei pra onde ele vai. Por que que o oráculo, vocês falam assim, o oráculo ele responde mediante a energia do momento. Por quê? A pessoa ela já tá enviesada, moço, ela tá embicada pra um caminho. E Fá já viu esse caminho acontecer no passado. E aí ela vem e conta o que acontece no futuro, porque ela já viu o que aconteceu da outra vez. Então, dentro desse contexto, o futuro nada mais é do que uma representação do passado. A não ser que você haja diferente. Entende? Claro, claro. Vocês têm muitos pensadores, moço, muitos sábios de vocês que falam que a história é cíclica. Sim, o Hegel, por exemplo. Claro. Tem um moço aí que vocês não gostam muito. Vocês que eu digo. Ah, moço, você entendeu, não preciso ficar toda vez explicando, né? Ah, com certeza. É. Um tal de Nicolau Maquiavel, moço. O príncipe, né? Uhum. Sim. Ele era um desses que dizia que a história é cíclica. E que é muito importante estudar o que aconteceu pra não deixar que isso aconteça de novo. Só que vocês são tão burro, mas tão burro, mas tão burro, que geração após geração o que vocês fazem é só ficar dentro desse ciclo. Repetindo exatamente o que já aconteceu. Aí, moço, você tem um punhado de gente que a cada geração escapa desse ciclo. É esse punhado de gente que tá evoluindo. Entende? Dá pra gente falar de evolução, moço, sem falar de religiosidade. É só falar sobre intelecto. Claro. Por quê, moço? A espiritualidade ela traz de uma forma abstrata. E o intelectual ele quer de uma forma tangível, na maioria das vezes. Então eu tô dizendo de uma forma tangível. Se você não quer que o seu futuro seja a representação do passado da humanidade, você veja o que se repete no presente. Que já aconteceu no passado. Sabendo o resultado disso, moço, você escolhe, ou você segue nessa mesma coisa, ou você muda. Ou vocês ainda acham que vai vir um outro avatar na Terra mudar alguma coisa aqui, moço? Nossa.
Não é assim que as coisas vão acontecer. Vocês, moço, cada pessoa é responsável individualmente pelo destino do planeta. Para de jogar isso na mão dos outros, para de terceirizar. Para de dizer, ai, mas se o orixá quiser vai dar tudo certo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Você é Deus, você é o orixá, vai e faz, porra. Isso é magia, moço. É fazer acontecer. Novamente, vocês acham que magia é só sangue, bode, vela, cemitério, despacho, padê? Não é não, moço. Já vi bruxo, bruxo que é bruxo, bruxa que é bruxa. Sem nada, tendo tudo ao mesmo tempo. Porque se a energia do bruxo, da bruxa, é a energia da natureza, pra que eu preciso de alguma outra coisa, moço? É, realmente. O que acontece muitas vezes é o bruxo pedir um monte de material para fazer o trabalho, porque aquela pessoa que tá pedindo o trabalho precisa ver aquela oferenda de 2 metros de altura. Senão ela não acredita. Assim como tem gente que se diz bruxo e precisa, essa mesmo, a pessoa que se diz bruxo precisa ver a oferenda lá, senão ela não acredita. Ela não canaliza a fé para os devidos fins, né? É, moço. Quando eu tava encarnado, moço, e eu andava nessa terra, eu vivia o que vocês chamam hoje de Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, chama do diabo que quiser. E eu tinha muitos contatos em outros lugares, moço, pra me trazer sempre que encontrasse pergaminhos, tomos, escritos antigos de Roma, da Grécia, de tantos outros lugares, moço. E aí se sucede, moço, que teve um movimento cultural, político e militar chamado Cruzadas. Acho que você deve conhecer. Opa. E nesse movimento, moço, pra quem não estudou história, foi-se. Tiveram várias cruzadas, né, moço? Mas resumindo, porque eu não sou professor de história, É. juntaram-se grupos de interesse pra saquear o Oriente. Verdade é essa. E eu me interessei de ir, moço. Ó, o último foi o Jacques Demolay, né? O último grão-mestre. E aí? O senhor se interessou de ir por conta do Na conhecimento. minha opinião, as cruzadas não terminaram até hoje, né, moço? Mas bom, Por causa do conhecimento, o senhor teve a ideia de ir. lógico, moço. Eu falei, bom, eu tenho minhas posses aqui. Eu vou pegar essa cambada de vagabundo aqui que trabalha pra mim, vou botar uma roupinha neles e vou levar, dar uma espada pra cada um e vamos atravessar isso aí, ver o que vai acontecer lá do outro lado. E aí eu fui, moço. Por quê? Porque eu não queria dinheiro. O saque que me interessava, moço, era o saque intelectual. Eu queria conhecer aquele povo cara a cara. Queria adentrar nos templos daquele povo. Queria adquirir o conhecimento que aquele povo tinha. Pois bem, moço, eu fui. Presenciei, moço. Maravilhas. Assim como presenciei escárnios impagáveis, moço. Que seria um escárnio impagável. Moço, eu conheci ali a verdadeira podridão do ser humano. Eu vi ali, moço, o quão baixo um ser humano pode ir. Por interesse. Por interesse. E eu vi o quanto uma pessoa manipulada, moço, é capaz de sacrificar. Eu vou te dar um exemplo. Os nobres, moço, os comandantes dos exércitos, nenhum deles estava ali pura e simplesmente por fé.
Mas os camponeses, muitos deles, moço, tinha muita gente que se alistava, moço, por livre e espontânea vontade, para ir defender a fé cristã, porque ele acreditava que ele precisava lutar por Jesus, por Deus. E essas pessoas, moço, foram as que foram mais usadas. Essas pessoas foram as que foram usadas de linha de frente, moço. Essas pessoas, moço, são as que foram usadas em missão suicida para distrair o inimigo em campo de batalha. E é por isso, moço, que eu trabalho para trazer consciência. Porque depois de ter visto, moço, o que aconteceu com esse povo, a minha busca naquele lugar mudou. Continuou sendo uma busca intelectual. Mas eu passei, moço, a usar o meu conhecimento de magia para tentar desfazer certas coisas. Entende? Certas Não era. coisas. Não era. Eu não era bonzinho, não, moço. Não vou dizer que eu era bonzinho ou que eu fiquei santo, não. Ainda assim eu precisava alimentar o meu ego. Eu disse, então eu sou o conhecedor todo-poderoso, eu vou mudar isso aqui. Eu tentei, moço, usar esses conhecimentos pra salvar algumas pessoas. E às vezes o salvar era até matar a pessoa que tava numa situação de tortura. Por que que eu tô falando isso, moço? Eu conheci ali, no Oriente, uma outra, moço, uma outra visão sobre o mundo. Ali, interagindo com os prisioneiros, interagindo com a população, eu percebi o quanto o ser humano pode ser cego. Por quê, moço? Tinha um punhado de gente se beneficiando da guerra. E aquelas pessoas que estavam sofrendo ali, moço, que eram muito mais. Eles estavam tão mergulhados naquela porcaria que eles não sabiam o que fazer, então eles simplesmente guerreavam. E aí eu fui entender a história do Oriente e a história desse povo. E eu entendi, moço, por que que a história é cíclica. Porque o ser humano, ele tenta, moço, desfazer os erros da humanidade seguindo o mesmo caminho. Entende? É como o filho que quer ser tudo menos o pai e no fim das contas se torna o pai. Então, moço, o conhecimento que eu busquei, que eu achei lá, me grandificou muito como pessoa. Mas eu morri à beira da loucura, moço. Por quê? Eu adquiri o conhecimento e eu passei a ver o mundo da forma mais crua, porque não tinha amor no meu conhecimento. Tinha só conhecimento. E eu fiquei cego. E bem perto do fim, moço, eu vi a verdade. Mas aí já era tarde, né, moço? Então aproveitem a encarnação de vocês, moço. Não precisa se alistar no exército de Deus pra atravessar o mundo. Não precisa disso. Tenho responsabilidade com vocês. Não se permitam ser essa eterna roda. Só repetindo, 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 moço. Sejam vocês, então. Se vocês têm alguma coisa pra
Vai aprender com Exu, é isso, né, moço? Quer quebrar paradigma? É ir contra o que estão falando? É ir contra o que é imposto? Se o futuro não tá escrito, quem é que vai definir ele, moço? Não é quem tá vivendo o presente, moço? Pois é. Existem muitos futuros escritos. Existem muitos futuros escritos pra você. Existem muitos futuros escritos pra cada ser humano. E, consequentemente, vários futuros escritos para a humanidade. A diferença é qual livro vocês vão folhear. O livro da desgraça, o livro da repetição, o livro da tristeza, ou vai ser o livro da libertação, ou vai ser o livro, moço, da evolução, da ampliação de consciência. Qual que vai ser o legado de vocês? Começamos falando de legado energético, não foi, moço? Foi sim, senhor. Então qual que é o legado que você vai deixar nesse mundo? É isso que importa. Você desculpa que eu desvirtuei o assunto. Foi Não, foi muito bom. O senhor falando aí até faz a gente lembrar um pouco, né, dos estudos de filosofia, onde aquela dialética hegeliana propõe exatamente isso. Se não existisse diálogo com o que já aconteceu em termos de acessar, a gente está fadado a repetir os mesmos erros. Exato. Aham, E o qual senhor que é a base da sociedade hoje? A base da sociedade não é a base da filosofia? era para ser, né, a compreensão filosófica. Mas o povo tá preocupado com entretenimento, Tudo que existe sensualidade. na sociedade moderna, moço. Tudo que você for estudar sobre sociedade, sociologia, filosofia, artes, tudo isso, quando você começa a estudar, a primeira coisa que você estuda são os gregos. Todas as matérias, a física, a matemática, nasceram da filosofia. A filosofia é o estudo primeiro, primordial da humanidade. É o que há. Esse é o Tranca-Rua. O senhor é um filósofo, hein? Magia é poesia, moço. O senhor começou assim. Como é que eu vou fazer poesia se eu não souber falar? Então vamos lá. A quinta dica diz o seguinte: não utilize o poder por motivo de orgulho. O senhor falou um pouco disso, né? Pois isto desvaloriza os mistérios da Wicca e da magia. Como é que como é que acontece essa desvalorização? Simples e direto, moço. Quando o eu vale mais do que o próprio ensinamento. Quem aprende magia de verdade aprende a respeitar as energias. Quando eu quero me sobrepor às energias às quais eu tô pedindo ajuda, eu tô fazendo exercício de ego, não de magia. Basicamente, moço, essa lista é uma lista de pedras de tropeço que você tem no caminho. Para que você não tropece. Por quê? Porque alguém no passado já tropeçou. E esse alguém do passado vem te dizer, não faça. Novamente, não faça do futuro o que eu fiz do passado. Claro. Mas pode continuar. Bom, a moço. última ideia que propõe aqui, como dica, é lembre-se sempre de que o poder é um dom sagrado da deusa e do deus. E não deve jamais ser mal usado ou abusado. Então, Conhece uma tal da lei do karma, moço? sim. Causa e efeito, né? Sim. Se eu desrespeito o grande pai e a grande mãe, se eu desrespeito as próprias leis que eu estudei para poder acessar esses mistérios, porque quando você estuda magia, moço, você estuda os dois lados de todas as energias. E você estuda o que você pode acessar, o que você não pode acessar.
sabendo o que eu posso e o que eu não posso, uma vez que eu busco o que eu não devo buscar, o que eu não posso buscar, o que não é saudável buscar, eu me abro para receber o que eu tiver de receber desse lado também. Então, sempre que você for trabalhar, mexer com magia, moço, lembre-se da lei universal, do retorno, da causa e do efeito, do amor. Existe o Wicca e existe qualquer outra escola da bruxaria. Existe quem faz magia e quem faz ego. Vamos criar essa diferença aqui hoje, moço? Vamos. Quero fazer um combinado com você e com as pessoas que estão escutando. Vamos ver então. A partir de hoje, tudo que for exercício de ego para movimentar a energia não vai mais ser chamado de magia. Pronto. Tá firmado no astral. Porque quem sabe assim, moço, a gente tire da lama o nome da magia. Porque quando você diz assim hoje, sou bruxo, sou bruxa, as pessoas têm um conceito tão negativo disso, tão pejorativo disso, que hoje quem é bruxo, quem é bruxa, não diz. Entende? Cuidado com quem bate muito no peito. Vai dizer, ah, mas eu sou Wicca. Ah, mas eu conheço os mistérios da floresta. Ah, mas eu sou um druida. O primeiro ensinamento do mago é controlar o seu ego. Porque o mago que não controla seu ego é controlado por ele. E o mago que serve ao outro que não a si próprio não é um mago de respeito. Então ele não faz magia. Ele faz qualquer coisa, menos magia. Nossa, tá certo. Graças a Deus. Salve, seu tranca-ruas. Salve, moço. Seu tranca-ruas. Tô muito agradecido pelo senhor ter vindo aí falar com a gente. Eu não sei como é que tá o seu tempo, porque de repente, como a gente tá nesse assunto, seria até interessante a gente ficar aí mais um encontro para poder falar sobre então as 7 leis herméticas. Daí a gente vai aprofundando um pouco mais nesse assunto. Vamos, moço. Podemos fazer sim. Podemos fazer. Então vamos fazer o seguinte. Passa uma mensagem final, por gentileza, para todos aí que nos acompanharam até agora nos estudos, e esses que têm aí um bruxo dentro de si, uma bruxa dentro de si e quer fazer magia. A primeira lição do mago é a lição de silenciar o ser humano. Porque o bruxo, a bruxa, de verdade, é um só com a natureza, é um só com a espiritualidade. A sua vontade é una com a vontade do universo. Cale o seu ego, desperte o seu divino, porque magia é para quem é divino, ego é para quem é terreno. Faça sua escolha e siga o seu caminho. Simples e direto, moço, como todo Exu deve ser. Para o Exu, graças a Deus. Existe um homem valente. Existe um homem valente. Com sua capa e cartola e seu punhal e presente. É madrugada, é madrugada, é madrugada. Ele está do meu lado.
Vocês falam tanto de mago negro, que mago negro faz mal, que mago negro isso e aquilo. Moço, cada pessoa que tá nessa terra se arrastando, deprimido, reclamando. Vocês estão fazendo magia negra tanto quanto eles. Agradeço a oportunidade, viu, moço? De vir conversar com vocês. Se eu tenho uma coisa adicional pra dizer pras pessoas, moço, é o seguinte. Na sua busca pelo divino, você não pode se negar nenhum caminho. Você não pode se negar nenhuma possibilidade. O seu divino, ele se encontra no todo. Mas geralmente vocês vão ter dificuldade, moço, de encontrar uma frequência que reverbere dentro de vocês. Então, para quem quer seguir o caminho do sábio, que é o caminho do bruxo, estejam sempre abertos. Não tô dizendo para vocês aceitarem como verdade qualquer coisa que for ofertada, mas saibam escutar tudo de todos. Porque só conhece a verdade quem conhece tudo. E só conhece tudo quem tá aberto para tudo.